de começarmos e entrarmos na palavra, gostaria de convidar os irmãos a colocar de pé. Before we start the preaching of the word, I would like you to invite you to stand up. Eu gosto sempre de começar uma ministração orando e entregando a nossa vida ao Senhor. I like always to start preaching, just surrender our life to the Lord. Porque se não for por Ele, nós não estaríamos aqui. Because if it wasn't Him, we wouldn't be here. E nós já adoramos, já exaltamos o nome dele através dos louvores. And we adore and we exalt His name through the worship. E agora a gente precisa ouvir a voz do Senhor, amém? And now we need to hear His voice. E nós estamos aqui para caminhar na palavra. And we are here to go through the word. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Close your eyes. Fale com Deus neste momento. Talk with God this moment. Pai, Santo Deus, estamos aqui diante de Ti, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Nós já Te adoramos, entregamos louvores a Ti. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. E neste momento nós queremos pedir, ó Deus, fala conosco. Fala através da sua palavra, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que se eu tivesse que entregar algo para a tua igreja, eu não poderia fazer nada. O Senhor sabe, Senhor, que se depender de mim, nada sairia, Senhor, porque eu sou o pó e do pó eu voltarei. Ô Espírito Santo de Deus, se for preciso, ó Pai, me humilha, Senhor, mas que a sua palavra seja pregada nesta manhã. Ô Espírito Santo de Deus, fala conosco, Senhor. O que nós queremos é caminhar na sua palavra. O que nós queremos é ouvir a Tua voz e sair daqui transformados, renovados, Senhor, pelo conhecimento e entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, nós já sentimos a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós podemos sentir, ó Deus, a Tua presença. E eu creio, Senhor, que aquele que ainda não sentiu, neste momento vai ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Aleluia. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade primeiro. Pode se assentar. You may be seated. I would like to thank the opportunity to be here, first place. Eu gosto sempre de agradecer porque é onde a gente honra o nome do Senhor. Because when we are here, where we honor His name. E a gente lembra de onde a gente veio, quem nos escolheu e quem nos colocou aqui. And we always remember from where we came from, who chose us and why we are here. E como eu disse na oração, se dependesse de mim, eu não tenho nada para entregar para vocês. As I said, if that was all on me, I had nothing to give to you. Mas foi pela misericórdia de Deus que Ele me trouxe aqui. But by God's mercy, He brought me here. E vamos então para a palavra, amém? So we go to Lucas the word, capítulo 19, Luke chapter 19, do 1 ao 10. from 1 to 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira, bravo para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. This passage is a well-known passage. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai falar de uma forma diferente conosco essa manhã. But I'm pretty sure that God will speak to us through a different way tonight. Bom, nós estamos dia 13 de janeiro de 2019. Today is 13 January 2019. Como o tempo passa? How time goes fast. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui planejando o ano de 2018. That looks like it was yesterday. We are planning 2018. E 2018 já se foi, 2019 chegou. But 2018 already gone and 2019 arrives. Parece que foi ontem que estávamos aqui celebrando a virada do ano. Looks like it was yesterday. We are celebrating the New Year Eve. E já faz quase 2 semanas que isso aconteceu. And it's already 2 weeks that went by. E existe algo que desde os tempos antigos até os dias de hoje And there is one thing since the old times to today continua acontecendo, that still happen. que se chama fama.
that calls famous. A fama, hoje em dia, ela tem atingido muitas pessoas. The fame has reached many people. Muitas pessoas, elas fazem de tudo para alcançar a fama. Many people were doing many things to reach their fame. E muitas pessoas fazem de tudo para alcançar aquele que é famoso. And many people do a lot of things to reach who is famous. Pode ser a fama de uma banda, Could be a famous band, a fama de um jogador, a famous player, a fama de um ator. or even a famous actor. A fama, ela pode atrair muitas pessoas ou até milhares. The fame can reach many people or multitude. E quantos de nós já não ouvimos dizer de pessoas que fizeram loucuras para alcançar um famoso? And how many of us heard before that people would do crazy things to reach a famous people? Pessoas que dormiram em filas uma semana só para ver um show. People that would sleep for weeks in a queue just to see a concert. Pessoas que fazem tatuagens daquele ator preferido. People that would do tattoos for the one that they love. Pessoas que fazem de tudo somente para ter uma foto. People would do anything just to get a photo. Mas existe algo que acontece quando nós, homens, buscamos saciar isso nos homens. But there is one thing that happens when we are mankind. When you look after to overcome the willing to be famous. Porque quando nós fazemos isso, quando o homem ele busca esse amor, When we do this, when we try to get this love, esse amor ele é um amor não correspondido. this is a love that is not given back to us. Por quê? Why? Porque quando nós fazemos loucuras por uma pessoa, When you do crazy things for one people, nós for one trazemos person, alguns problemas. we bring some problems. E eu anotei pelo menos 4. And I have wrote down 4 at least. Que o primeiro é a idolatria, The first one is idolatry. a falta de amor próprio, The lack of love. amor não correspondido Love that is not given back. e depressão. And depression. Isso acontece porque por mais que nós ouvimos um famoso dizer que ele ama os seus fãs, This happened because even though we listen to the famous people saying we love our fans, isso não é verdade. that's not true. Porque na hora que aquela pessoa que ela ama ardentemente aquela pessoa, Because when somebody loves that person, esse amor ele não pode ser correspondido porque existem milhares de pessoas que a amam. these loves cannot be given back because it's not true. E quando uma pessoa ela deposita o amor na outra, When a person put a love into another person, ela pode entrar em depressão. they can go to depression. E a depressão é algo que ela tem atingido milhares de pessoas, And depression is one thing that has reached many people, até mesmo dentro da igreja. even inside the church. Porque nós olhamos para aquela pessoa e nós achamos que ela está bem. Because we look to this person and we think that she's alright. Por fora ela está sorrindo, ela está alegre, She's smiles, she's happy, mas por dentro ela está quebrada. but inside that person is broke. Isso acontece porque nós tiramos o foco e nós deixamos de amar aquele que é digno. This happened because we take our aim, we stop looking to the one that is worthy, E nós começamos a amar o homem. and we start loving the man. Mas nós esquecemos que o homem ele é falho, ele é pecador e ele pode errar. And we forget that the man has many fails and he can make mistakes. E infelizmente muitas pessoas elas depositam o amor em pessoas que não podem retribuir. Unfortunately, many people would put love in someone that could not give back. E o relacionamento do homem ele tem que ser recíproco. And a relationship must be in both ways. Nós precisamos amar e sentir a correspondência desse amor. We need to love and receive back this love. E infelizmente muitas pessoas fazem loucuras e amam pessoas que não podem corresponder ao seu amor. Unfortunately, many people would do crazy things for those one that they love and could not be correspondent for this love. E muitas vezes isso pode acontecer
a pessoa ela pode entrar numa depressão, And many times this thing can happen, and the people can go into depression justamente porque ela busca algo que ela não consegue encontrar. just because the person is looking for something that that person can't find. Porque ela tem um vazio dentro dela e ela tenta corresponder a esse vazio com muitas coisas. Because has a lack inside that person and trying to fulfill with many different things. Então ela ama, ela se doa, ela faz de tudo. So the person would do many things, E aquela pessoa, ela magoa. and the other person would give a bad feelings. Isso pode ocorrer até num casamento. That can even happen in a marriage life. Mas por que isso pode ocorrer? So why that can happen? Porque o homem, ele é falho, ele é pecador. Because the mankind is failed, is sinner. E nós trocamos amar a Jesus e amamos mais aos homens. So then we change our aim. We stop loving Jesus and we love the mankind. Então nós amamos mais ao homem do que a Jesus Cristo, que é digno de todo amor. So we love the mankind greater than Jesus Christ, that's worth all the love. Então com isso nós começamos a idolatrar aquele homem, nós começamos a fazer de tudo para aquela pessoa. So the person became an idol in our life. We start do anything to that person. E por isso muitos casamentos eles são quebrados, So that's why many marriage life is broke. porque todo aquele relacionamento dependia da outra pessoa. Because all the relationship depend on the other person. E quando aquela pessoa erra, tudo acaba. And when that person committed a mistake, everything gone. Existe alguém, aquele que nos ama e sempre nos amou. But there is one person that loves us and always would love us. Entenda que Deus ele não diz para você, se você me amar, eu vou te amar. Understand that God wouldn't say to you, if you love, I will love you. É diferente do homem que o nosso amor ele é uma via de mão dupla. And it's different of the mankind, that's a both-way love. Deus ele escolheu nos amar. God chose us to love us. E não importa se você ama ele ou não, ele nos ama. Doesn't matter if you love him or not, because he loves us. A Bíblia diz lá em 1 João 4,19 The Bible says in 1 John chapter 19 que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. that we love him because he loved us first. Ou seja, nós não escolhemos para que ele nos ame, mas ele escolheu nos amar. Therefore, we don't love him because we chose him. He chose us to love us. Em João 3,16 ele confirma esse amor. In John 3:16, he confirms this love. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho por nós. He says that God has loved the world in such a way that he gave his own Veja son que- to us. Veja que primeiro Deus, ele escolheu nos amar. Look here, God first chose us to love us, E ele entregou o seu próprio filho. and he has given his own son. Jesus ele se despiu da sua glória. Jesus would give his glory. Ele deixou todo o seu poder de lado. He would give all his power aside. Ele veio a essa terra, ele se humilhou como homem. He came to this earth. He humiliated himself. Ele morreu numa cruz do Calvário. He died on a Calvary cross. Ao terceiro dia ele ressuscitou. On the third day, he's resurrected. E ele fez tudo isso por amor a ti. And he did all this because he loved you. Não dependendo se você ama ele. Doesn't matter if you love him or not. Então realmente podemos entender que o amor de Deus para conosco We need to understand that his love to us é o único que não depende de nós, is the only one that doesn't depend on us, mas simplesmente dele. but came from him. Mas é claro, Deus ele pede que nós o amemos. Obviously, God asked us to love him. Mas entenda, se você o ama ou não, ele já te amou. But understand that even though if you love him or not, he already loved you. Introdução, por que nós começamos a falar da fama? And after introducing this, why have we started talking about fame? Porque se nós lemos a história antes de Jesus entrar em Jericó, Because if you go through this story that we read here, before Jesus went to Jericho, nós veremos que Jesus, depois de ser batizado, we saw that Jesus, after being baptized, depois de ser tentado no deserto, after being tempted in the wilderness,
Ele começa então o seu ministério. He started his ministry. E desde o momento que ele começa o seu ministério, pessoas começam a seguir. And when he started his ministry, people would follow him. E cada vez mais e mais pessoas eram agregadas àquela multidão. And more people would be added to this multitude. E a multidão, ela buscava em Jesus não aquilo que ele era, mas aquilo que ele podia entregar. And the multitude would look in Jesus not what he was, but what he could give to them. Então veja que a fama de Jesus, ela percorria todas as cidades. And here we can see that he was famous and was going throughout the city. A fama de Jesus, ela era tão grande que as multidões, ela o apertavam, e não era 10, 20 pessoas. And his fame would reach many people, not just 10, 20 people. Quando a Bíblia diz multidão, é porque eram milhares de pessoas. When Bible says multitude, because it's million people here. E muitas vezes Jesus, ele não conseguia nem andar direito, porque muitas pessoas o apertavam. And many times Jesus couldn't even walk through the people because he was surrounded. E é importante notar que muitos estão escritos na palavra de Deus. So it's important to note here, as written in the Word of God, Eles só queriam realmente receber. they just wanted to receive something back. Eles só realmente queriam receber aquilo que Jesus tinha para dar. They just wanted to receive what God has to give them. E mesmo nós sabendo que Jesus é o único que corresponde a um amor verdadeiro, Even we know that God is the only one that Jesus is the only one that gives the true love. não importando a quantidade de pessoas. Doesn't matter the number of people. É diferente de um famoso, o qual ele não consegue amar a todos. It's different than a famous man that he can love everybody. Jesus, ele pode e ele quer e amar a cada um de nós. Jesus can and he wants love each one of you. E que pode corresponder a esse amor. He's the only one that can give back this love. Mas a maioria das pessoas, elas não queriam um relacionamento, elas não queriam amar a Jesus. But many people didn't want this relationship. Elas simplesmente queriam o que Jesus tinha para dar naquele momento. They just want what Jesus had to give in that moment. Elas só queriam receber a cura para o seu problema e fim de papo. They just want to be cured, be healed by what they had, the issue. E o que chama atenção é que quando Jesus ele entra em Jericó, But what took an attention here when Jesus got into Jericho, a palavra diz que o maioral, conhecido como chefe dos publicanos, the word says the one person well known to the publicans people, rico, rich, chamado Zaqueu, called Zacharias. ele procurava ver quem era Jesus. He was trying to find who was Jesus. A Bíblia não diz como Zaqueu ficou sabendo de Jesus, The Bible doesn't say how Zacchaeus wants to know Jesus. mas nós podemos entender que Zaqueu pode ter escutado sobre Jesus de várias maneiras. But the Bible, we understand that Zacchaeus would listen or would hear about Jesus through different ways. Talvez os seus empregados poderiam ter falado de Jesus para ele. Maybe his employer would talk about Jesus to him. Talvez ele pode ter ouvido da multidão. Maybe he heard through the multitude. O fato era que Jesus ele era famoso. The fact here that Jesus was famous, E ele estava entrando naquela cidade onde Zaqueu estava. and he was getting into Zacchaeus city. E naquele momento Zaqueu ele ouve, mas ele não pergunta quem era Jesus. And on that moment, Zacchaeus heard about Jesus, but he didn't ask who was him. Eu quero que você reflita um pouco. Imagine se nós ouvíssemos que, vamos pegar um famoso, Neymar estivesse vindo para cá. Thinking about if you heard about Neymar is coming. Imagine a multidão que iria se fazer somente para ver aquele homem. You could imagine the multitude that it would gather together to see that man. Agora você imagina Jesus. Now thinking about Jesus. Jesus ele estava curando, ele estava libertando, ele estava ressuscitando. Jesus was healing, he was delivering, he was resurrecting people. E aquela multidão estava sedenta, querendo receber algo. So then the multitude was willing to receive something. Então, a fama de Jesus, ela chega a Zaqueu. So his fame came through Zacchaeus.
E Zaqueu, sabendo daquilo, então ele decide que ele quer ver quem era So Jesus. Zacchaeus knew that, and he wanted to see who Jesus was. Mas é importante notarmos que a Bíblia ela dá títulos para Zaqueu. So it's important to read that and to note that the Bible gives titles to Zacchaeus. Primeiro, ele era chefe, líder. First of all, he was a chief, he was a leader. Segundo, ele era publicano, cobrador de impostos. He is a publican, he was a tax collector. Ele era, e terceiro, ele era rico. And third part, he was rich. A Bíblia ela não deixa claro quais eram os pecados de Zaqueu. The Bible would not show to us what Zacchaeus' sins was. E a Bíblia também não diz o que faz com que Zaqueu tome essa atitude. The Bible would not say Zacchaeus has taken an attitude to see him. Mas veja que Zaqueu ele escuta sobre Jesus. But pay attention here. Zacchaeus just heard about Jesus. Um homem famoso, um homem poderoso, A famous man, a powerful man. que com certeza poderia mudar a vida dele. That for sure he could change his life. Que Zaqueu ele estava vivendo uma depressão? Maybe Zacchaeus was going through a depression. Bom, ele era rico, ele era líder, He was rich, he was leader, mas ele não podia ter um relacionamento com as pessoas. but he couldn't have a relationship with people. Porque o título dele entre as pessoas era de pecador e ladrão. Because his title between the others was a sinner and a robber. Ou seja, a multidão titulava ele como um pecador de fato. So the multitude would given him a title as a sinner. E por quê? Simples. And why? It's a simple. Ele trabalhava com coleta de impostos. He was working as a tax collector. E se nós olharmos para os dias de hoje, quem que faz a coleta de imposto? And if you look nowadays, who would collect our tax? É o governo, certo? It's a government, right? E quem aqui poderia dizer, sinceramente, eu gosto de pagar impostos? And who here would say with the true heart, I like to pay tax? Se você levantar a mão, a gente vai orar por você. Amém? If you raise your hand, we would pray for you. Pelo menos para nós brasileiros, isso é algo que a gente não gosta. At least for us, Brazilians, is one thing that we don't like to do. Por quê? Porque realmente nós nos sentimos roubados. Why? Because indeed we feel like we are being stolen. Nós sentimos que nós estamos pagando algo que não tem retorno. We feel that we are paying something that would not receive back. Então, de fato, ninguém gostava de Zaqueu. So indeed, nobody liked Zacchaeus. E para você entender um pouco sobre o imposto, So just to you understand about the tax, eu vi uma estatística no passado e ela dizia assim, I just looking at the statistic in the past that was saying que os Estados Unidos ele devolve para o povo the United States give back to the people o que o Brasil cobra. what Brazil is charging, E os Estados Unidos ele cobra do povo and the United States would charge the people o que o Brasil devolve. what Brazil is giving back. É muita diferença. It's a huge difference. Mas mesmo se você conversar com um americano, But if you talk with American person, ele vai falar que ele também não gosta de pagar impostos. he also would tell you that he doesn't like to pay tax. Por quê? Porque nós realmente nos sentimos roubados. Why? Because we actually feel that we are being stolen. Nós pagamos algo que nós não sentimos o retorno. We pay something that we don't receive back. E nesse caso, Zaqueu ele era o chefe, era o cara que ele cobrava os impostos e toda a responsabilidade estava sobre ele. And in that case, Zacchaeus was the man that he was collecting all the tax. All the responsibility was on him. E por isso ele era intitulado como um ladrão. And that's why he has a title as a robber. A Bíblia diz que esse homem ele era rico, The Bible says that he was rich, mas nós não sabemos se a riqueza dele ela veio de uma forma ilegal ou não. but we don't know if his richness came from a legal thing. E talvez isso estava quebrando aquele homem por dentro. So maybe this was killing him or breaking him inside. Por ele não poder ter um relacionamento, por ele não ser bem visto entre a multidão. Because he had not a good relationship with the multitude. Nós, homens, nós queremos que a nossa reputação ela seja boa. We want to be a well-known. É fato, se as pessoas olham para nós, nos intitulando, nós ficamos tristes. Isso é fato.
the fact is, if we look at someone looking at us and think bad things, we feel bad. Mas a Bíblia diz que ele toma uma atitude. But the Bible says that he takes attitude. Mas por que ele não vai até Jesus? Why? So why he didn't go to Jesus? Não era mais fácil ele ir direto até Jesus e falar com ele? Wouldn't be easy he go straight to Jesus and talk with him. Mas vão dizer, existia uma multidão. Realmente existia. But then you can say, yeah, there was a multitude there. Yeah, indeed, there was a multitude. Mas ele era chefe, ele era um líder. But he was a chief, he was a leader. Eu tenho certeza que se ele tivesse falado para os seus empregados, I'm pretty sure that if he spoke to his employee, eu quero ter um encontro com Jesus. I want to have an encounter with Jesus. Eu tenho certeza que os seus empregados iam dar um jeito, iam arrumar uma forma. I'm pretty sure that his employees would do something to make this happen. Afinal, aquele homem era importante para o governo. At the end, this man was important to the government. Mas o que Zaqueu ele não queria era mostrar a sua fraqueza para o povo. Was Zacchaeus, what he didn't want to do is showing his weakness to the people. Ele não queria abrir ao povo os seus problemas. He didn't want to open his heart to the people. Ele não queria expor a sua invulnerabilidade. He didn't want to expose himself. Isso pode ser um sinal de depressão. That could be a sign of depression. Pois essa doença ela é muito difícil de se detectar. Because this sickness it's hard to detect. Como eu disse, a gente olha para a pessoa por fora parece estar bem, mas por dentro. As I said, we look to the person, she looks okay, but Por dentro ela pode estar destruída. inside could be destroyed. E então ele decide em seu coração que ele queria somente ver quem era Jesus. Then he decided just to see who Jesus was. Ele sabia que ele tomando aquela decisão, na verdade ele não sabia que aquela decisão poderia mudar a vida dele. He didn't know that this decision could change his life. E talvez ele pode ter pensado, depois eu procuro Jesus, eu só quero saber quem ele é. Maybe he thought, I just want to see who Jesus is. Ou simplesmente ele só queria contemplar a face de Jesus de longe. Oh, he just wants to contemplate to behold his face. E ele não sabia o que estava esperando por ele. And he didn't know that they were waiting for him. E a Bíblia diz que existia um problema. And the Bible said there was a problem. O primeiro problema é que ele era baixo. The first problem for Zacchaeus that he was a short man. E o segundo problema era a multidão. And the second problem was the multitude. Deixa eu te dizer algo. Let me say something. Muitas vezes nós iremos encontrar dois tipos de problema. Many times we face two different issues. O interno e o externo. External and internal. O externo era a multidão. External was the multitude. E o interno eram os obstáculos que ele precisava enfrentar, ele mesmo. And the internal issue was the obstacles that he would have to face. E nesse caso o obstáculo era a sua própria altura. And in this case was because he was a short man. Todos nós buscamos por uma mudança. We all seek for a change. Mas nós precisamos decidir enfrentar esses dois obstáculos. But we had to decide to face these obstacles. E esse homem ele decide enfrentar esses obstáculos. And this man decided to face these obstacles. E a Bíblia diz que ele sobe então numa árvore de 10 a 15 metros. And the Bible says that he climbed a tree of 10 or 15 meters. Veja que ele venceu a multidão e venceu o seu próprio obstáculo, o seu próprio problema interno. So you see here that he overcome the multitude and he own obstacle that was his short man. Mas você tem que entender que diferente da mulher do fluxo de sangue, So in here we had to understand it's different from the woman that suffers from a blood flow. Zaqueu ele não pensa consigo se eu ao menos tocar a veste de Jesus. Zacchaeus, he wouldn't think with himself like if I just touch his vest. A mulher, ela sabe que se ela tocar, ela pode ser curada. The woman in that case, she knew that even she told him she would be healed. Zaqueu, por mais que ele estava ouvindo toda a fama de Jesus, ele não sabia que ele poderia ser curado. Zacchaeus, even he was hearing all those stories about Jesus, he didn't know that he could be healed. Então Zaqueu, ele não sabe que ele pode ser mudado por Jesus. So Zacchaeus didn't know that he could be changed by Jesus.
Então a Bíblia diz que Zaqueu ele não faz aquilo para chamar a atenção de Jesus. So the Bible says that Zacchaeus didn't do that, didn't climb the tree to bring Jesus' attention. Eu sei que existe uma canção a qual nós cantamos, I know there is a song that we sing que nós falamos que Zaqueu ele faz para chamar a atenção de Jesus. That song says that Zacchaeus did that to bring Jesus' attention. Mas na verdade quem chamou a atenção foi Jesus, chamou a atenção de Zaqueu. But actually, who brought Zacchaeus' attention was Jesus. Sabe? Muitas vezes a gente nem sabe o que Jesus pode fazer. You know, many times we don't know what Jesus can do. Muitas vezes a gente ouve que Jesus pode, mas nós não temos experiência própria. Many times we hear that Jesus is able, but we don't have any experience. Mas existe um detalhe aqui. Lembra que quando eu disse que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro? But there is a detail here. Remember that we said He loved us. We love Him because He loved us first. E agora você vai entender o porquê. And now you understand why. Então a Bíblia diz que Jesus, ele entrando pela cidade, The Bible says that Jesus was getting into Jericho. a primeira coisa que ele faz é olhar para cima. The first thing that what he did was look up. Jesus olha e vê Zaqueu numa árvore. Jesus looked at Zacchaeus at the top of the tree. Zaqueu, como eu disse, ele não tinha intenção de chamar a atenção de Jesus. Zacchaeus, as I said, he didn't have the intention to bring Jesus' attention. Mas com a atitude de Jesus, ele chama a atenção de Zaqueu. But with his attitude, he brought Zacchaeus' attention. Muitas vezes você não precisa nem abrir a sua boca. Many times you not need to open your mouth. Muitas vezes você não precisa nem falar os seus problemas. You would not need to speak about your problem. Deus, ele te conhece. God knows you. Jesus, ele sabe aquilo que você precisa. Jesus know what your need. Jesus, ele sabia que aquele homem precisava de algo. Jesus knew that this man needed something. E Jesus, então, ele faz algo que somente sendo Deus ele poderia fazer. So Jesus did something just because he was God. He could do. Ele chama Zaqueu pelo nome. He called Zacchaeus by the name. Em Lucas, capítulo 12, verso 7 diz: Luke 12:7 says, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. all your hair God knows about, they are counted. Não temas, Do not be afraid. valeis muito mais do que milhares de pardais. You worth much more than a lot of birds. Portanto, testemunha sua fé ao mundo. So testify your faith to the world. Jesus, ele chama Zaqueu pelo nome. Jesus calls Zacchaeus by the name. O segundo ponto é que ele manda Zaqueu descer daquela árvore. The second point that he says to Zacchaeus, get down that tree. Aquele que faz aquilo sem ter a intenção de ser notado, é notado. Who do something with no intention to be known, they will be known by Jesus. E agora ele está sendo o alvo. And he's a target. Aquele que não tinha intenção de se abrir com Jesus, agora tem a oportunidade. The one that had no intention to open himself to Jesus, now he has the opportunity. Porque Jesus já o conhecia. Because Jesus already known him. E Jesus manda ele descer daquela árvore depressa. So Jesus asked him to go down that tree quickly. E ele começa a descer, a Bíblia diz, afoito, alegre. And then he started going down that tree and with happy in his heart. Mas por que Jesus manda ele descer da árvore? Simplesmente porque ele poderia cair? And so why Jesus asked him to climb down on that tree? Porque ele poderia se machucar? Because he could hurt himself? Não, porque existia algo para ser feito. No, because there was something that could be done. Jesus diz para ele assim: convém que hoje eu fique na sua casa. Jesus said to him, "Today I will stay in your house." Sabe qual que é a diferença de Satanás para Deus? You know the difference between Satan to God? Deus, ele não expõe aquilo que você não quer para a multidão. God would not expose yourself to the multitude. Deus não expõe aquilo que você não quer que seja exposto. He would not show up what you don't want to be shown. Deus, ele não vai mostrar os seus problemas para a multidão porque ele quer.
He will not show your problems to the multitude because he's one. Deus ele vai tratar com você. He will deal with you. Deus ele não revela à multidão os seus problemas. He will not really reveal to the multitude your problems. Deus revela à multidão a transformação e a cura de todos os seus problemas. God will reveal to the multitude the transformation, the healing of all your problems. Deus ele não te chama pelo seu pecado. He didn't call you by your sin. Ele te chama pelo seu nome. He called by your name. E tudo aquilo que te chamar pelo pecado não é de Deus. And everything that would call you by your sin is not coming from God. Toda vez que você encontrar alguém te julgando por aquilo que você é de fato, When you meet someone that is judging you by what you are, in fact, não provém de Deus. it's not coming from God. Irmãos, não foi Zaqueu que escolheu conhecer a Jesus. There wasn't Zacchaeus that decided to meet Jesus. Foi Jesus que escolheu conhecer Zaqueu. Jesus decided to meet Zacchaeus. A palavra diz que ele nos escolheu desde o ventre de nossas mães. The word says that he chose us from our mother womb. Ou seja, ele te chamou, ele te escolheu. Therefore, he chose you. Mas existe um outro problema que se chama improbabilidade. And there is another problem that called improbability. Zaqueu, ele era improvável. Zacchaeus was an improbable man. Ele não tinha capacidade de ser chamado por Jesus. He wasn't capable to be called by Jesus. Onde já se viu um homem cobrador de impostos, pecador, Where a tax collector could be called by Jesus, que a princípio roubava o povo, that he was stolen people, ser chamado por Jesus e ainda Jesus dizer que ia ficar na casa dele. be called by Jesus and Jesus saying to him that he would stay in his house. Sabe, quando Jesus manda Zaqueu descer da árvore, a multidão começa a murmurar. We know when Jesus said to Zacchaeus, climb down the tree, the multitude start to monitor. A multidão começa a dizer assim: não, esse homem ele não é digno, ele é pecador, ele é falho. The multitude start saying, this man is not worthy, he's a sinner. E Jesus vai ficar na casa dele. And Jesus would stay in his house. Sabe, talvez entre aquela multidão muitos estariam falando assim: não, ele deveria ficar na minha casa. So maybe between this multitude there was somebody saying, he should stay in my house. Porque eu sou um homem bom, eu faço tudo correto, eu não roubo ninguém. Because I'm a good man, I do everything right, I don't steal nobody. E não é possível que Jesus ele vai ficar na casa deste homem. And how come Jesus stay in that man's house? E é isso que o mundo diz sobre você. And that's what the word says about you. Quando você recebe algo sobre a sua vida, When you receive something, o diabo ele começa a usar pessoas ou soprar até mesmo no seu ouvido. the devil will start using people or even saying to you. Ele começa a dizer: você não é capaz, He says to you, you are not capable. você não pode, You cannot do it. você não vai conseguir, You not get it. você não é digno, You are not worth. você não vale a pena, You shouldn't get it. você não tem condições de chegar aonde falaram que você ia chegar. You're not able to reach the place where they told you where you're gonna get. Você vai falhar, You fail porque você é pecador, because you are a sinner. porque você não é merecedor. Because you don't worth anything. Mas parece que eu vejo Deus no trono dizendo, toda vez que lança uma palavra dessa, Deus diz: ele é meu, But I see God in the throne eu and escolhi, saying, He's mine. eu I o chose chamei, him. I call him. eu o capacito, I give him the eu vou power. fazer, I will porque do foi eu que escolhi. because I chose him. E ele vai chegar até lá para que o meu nome seja glorificado. And he'll get there to my name be glorified. Sabe, toda vez que você ouvir algo assim dizendo sobre você que você não é capaz, So every time that you hear something that's saying you are not capable, lembre que Deus está dizendo no trono: ele é meu, remember that God is saying, É eu que vou fazer. He's mine. I will do it. Sabe, não importa se você tem uma linhagem ou não. Doesn't matter if you come from that family that will happen. Davi não tinha linhagem de rei. David did not have his king family, E ele foi escolhido por Deus. and he was chosen by God. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que muitos dos que foram chamados por Deus, And if you look to the Bible, you see that many people that were called by God, eram pessoas que para o mundo não tinha jeito. they were people by the word there was no way to get the thing right. Eram pessoas como Zaqueu, que para o mundo já tinha
tinha perdido. Like Zacchaeus, for the word he was lost already. Mas parece que eu vejo Deus, não, é aí que eu quero agir. And then I see God saying, there where I want to work. É na improbabilidade que eu vou fazer o possível. So when the things are not possible, that I'm gonna do the impossible. É quando todo mundo diz que é impossível, Deus fala, não, para mim é possível. When everybody says impossible, God says, for me it's possible. E como eu sempre gosto de toda a ministração, dar exemplo sobre a minha própria vida, And when I'm preaching, I like to give my own examples. porque eu entendo que a pregação ela tem que ser aquilo que você vive. Because I understand that the preaching must be what you live in. A pregação nada mais é aquilo que você todos os dias absorve de Deus e vive. Preaching is basically what you are getting from God and you are living. E para você entender um pouco mais, And do you understand a little bit more? eu venho de uma família de 6 pessoas. I came from a family of 6 people. Sou eu e mais 3 irmãs, mulheres. It's myself and 3 sisters. E não existe nenhum cristão, nenhum evangélico na minha casa. And there's no believer in my house. Nenhum. None. Se você olhar para todos os meus parentes, puxando o lado do meu pai ou da minha mãe, And if you look to my family tree from my father's side and my mom's side, a maioria são católicos, they are all Catholic, mas não são protestantes. Não frequentam diariamente. but they would not attend to the church. Ou seja, eu sou o único evangélico da minha casa. Therefore, I'm the only believer in my house. E antes de eu nascer, a minha mãe ela estava passando por alguns problemas. And before I born, my mom was going through few issues. Ela estava sendo afetada por certas coisas que estavam acontecendo com ela. She was going through difficult moments in her life. E um dos problemas que ela descobriu quando ela estava grávida And one of the problems that she found out when she was pregnant, é que ela estava com rubéola. and she had rubella. Em alguns momentos, então, ela pensou em fazer um aborto. And she was thinking to abort me. Porque o médico dizia para ela assim, olha, se você gerar esse filho, Because the doctor was saying, if you have this child, esse filho ele pode nascer cego. he could be blind. Porque o seu estado é avançado. Because your problem it's hard, it's difficult. Mas eu tomo a palavra de quando Deus diz que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. So I took that word that God says He chose us from our mother. Deus não permitiu que minha mãe abortasse. God did not allow my mom to abort me. Mesmo ela não sabendo como eu iria nascer. Even she didn't know how I should born. Então eu nasci. So she gave birth. Eu não tive nenhum problema de visão. Nunca tive. I had no issue with my sin. Never had. A minha visão é perfeita. I can see very well. Mas mesmo assim eu não era de uma família, de uma linhagem evangélica. But I didn't come from a family tree of evangelic or believers. Eu não era de como dizem, aquela pessoa ela é de berço evangélico. I'm not this type of where they say this person come from a family Christian church family. Mas a minha mãe me disse que desde quando eu era pequeno, My mom always told me since I was child. quando ela me levava em algumas igrejas evangélicas com amigos, When she brought me into a evangelic church, Christian church, eu cantava louvores e eu ficava muito feliz. I would worship and I would be very happy. Ou seja, Deus já tinha um plano na minha vida. Therefore, God had already a plan in my life. Então eu cresci e conheci minha esposa So I grew up, I met my wife. e através dela eu conheci Jesus. So through her life, I met Jesus. Mas quando eu entrei na igreja, But when I attend to the church, muitas vezes já nos primeiros anos, many times, even in my few years, my 4 years, eu ouvia dizer que eu iria pregar a palavra de Deus. someone would told me that I would preach the word of God. Mas eu não iria acreditar se alguém me dissesse lá atrás But I wouldn't believe if someone would say that even before. que hoje eu estaria numa igreja na Irlanda,
I would be in a church in Ireland pregando a palavra de Deus. preaching the word of God. Eu ia dizer, não, isso não é possível. I would say, no, that's not possible. Porque eu olhava com os olhos carnais. Because I was looking with the flesh eye. E muitas vezes a acusação ela vem de dentro de nós. And many times the accusation come inside us. E eu não acreditava, eu falava, não, isso não é possível, não é provável que isso aconteça. I wouldn't believe and I would say, no, that's not possible to happen in my life. Isso não vai acontecer. This will not happen. Porque isso realmente é impossível. Because this is impossible. Mas sabe que não existe improbabilidade para Deus. But there is no improbability things for God. Como eu disse, 1 João 4,19 diz: As I said, 1 John 4:19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. we love Him because He loved us first. Sabe, quem nos amou foi Ele, não foi nós. You know, He loved us, not us. Quem me escolheu foi Jesus, não foi eu. Who chose me was Jesus, not me. Quem escolheu que eu trouxesse a palavra de Deus foi Ele, não eu. Who chose to bring His word was Him, not me. Como eu disse antes de começar esse culto, se for de mim, eu não tenho nada para entregar para a igreja. As I said, that if that came from me, I had nothing to give to you. Mas é na minha improbabilidade, But in the improbability é na minha falta de linhagem, is my lack of family tree. é na minha falta de experiência com pastores e cristãos que eu não tenho na minha família. It's lack of experience with pastors and believers that I don't have in my family. Que Deus disse, eu vou erguer. That God said, I'm gonna raise E eu you vou up. fazer conforme eu quero, And I'm gonna do as I want to do. para que o meu nome seja glorificado. Then my name will be glorified. Sabe, quando Jesus ele nos escolheu, Ele não nos expõe para o mundo. You know, when Jesus chose us, He doesn't expose us to the world. Ele não nos expõe para que todo mundo veja nosso erro. He doesn't expose us to show our mistakes. Ele trata conosco pessoalmente. He treats us on our own. E sabe aonde Ele trata? And you know where He will treat this? É na sua casa. In your house. Jesus ele olha para Zaqueu, chama ele pelo nome e diz: Jesus looked at Zacchaeus. He called him by name and He says. Em outras palavras, Jesus ele está dizendo: vamos, nós temos que tratar algo na sua casa. In another word, He's saying, come, because I have to deal something in your home. Nós temos que curar essas feridas. We have to heal this wound. Nós temos que tampar esse vazio. We have to fulfill this lack. Nós precisamos corrigir esses erros. We need to correct these mistakes. Mas ninguém precisa saber o que é. But nobody needs to know what it is. Jesus ele nos conhece, Ele sabe aquilo que a gente precisa. Jesus knows us. He knows what we need. Você não precisa nem pedir, Ele sabe aquilo que está te afetando e te machucando. You don't need to ask. He knows what is hurting you. Nós não precisamos dizer os nossos problemas para Jesus, Ele já sabe. You don't need to say your problems to Jesus. He already knows. Quando Jesus ele chama Zaqueu, aquilo que estava acabando, When Jesus calls Zacchaeus, he was killing him inside. que possivelmente estava deixando ele depressivo, That possible was giving depression to Zacchaeus. não é libertado. So he was delivered. Diz então que Zaqueu levanta e diz ao Senhor: And the Bible says that Zacchaeus stood up and said to the God, olha, Senhor, "Oh Lord, se eu roubei alguém, if I have stolen someone, eu vou devolver 4 vezes mais. I will give 4 times more. E eu quero dividir metade dos meus bens com os pobres. And I want to share all my belongings to the poor people." Quando Jesus chega, há transformação. When Jesus arrived, there is transformation. Quando Jesus chega, há conciliação. When Jesus arrived, there is relationship. There is A Bíblia não diz que Zaqueu ele fala aquilo para a multidão, ele fala para Jesus. people. The Bible doesn't say that Jesus talked to the multitude. É como se ele estivesse esperando a oportunidade para se abrir. It's like he's waiting for the opportunity to open his heart. É como se ele estivesse esperando a oportunidade de falar: Senhor, olha, eu estou triste porque a multidão está me acusando. It's like he was waiting the opportunity to say to Jesus, "I'm sad because the multitude is accusing me." Eu já ouvi várias pregações dizendo que Zaqueu ele roubou as pessoas. I've seen many preachings that saying that Zacchaeus he stole people. A Bíblia não deixa claro se a riqueza dele era ilegal ou não. The Bible doesn't. The Bible wasn't clear if he was sorry.
se a real person or not. If he was reaching by legal things or not. A Bíblia não deixa claro que realmente ele roubou alguém ou que ele não roubou. The Bible doesn't say that he actually steal someone or not. Ele ouve Jesus, ele sabe que aquele homem é poderoso. He heard about Jesus. He knew that he was powerful. Ele sabia que Jesus curava, que Jesus transformava. He knew that Jesus would heal people, that would transform people. Ele sabia que Jesus ressuscitava os mortos. He knew that Jesus would resurrect them. Ele sabia que Jesus sabia a verdade. He knew that Jesus knew the truth. Então, na minha concepção, se realmente esse homem tivesse roubado alguém, So therefore, if this man has stolen someone, ele não seria doido de falar: Senhor, eu vou dar 4 vezes mais a quem eu roubei. he wouldn't be crazy to say, Lord, if I had stolen someone, I would give 4 times more. Porque Jesus poderia virar para ele: então você vai dar. So because Jesus could turn to him and say, so then you give. Mas independente se ele roubou ou não, So it doesn't really matter if he stole or not. ele estava magoado. He was sad. Existiam coisas que estavam machucando aquele homem por dentro There were things that was hurting him inside him. e que era necessário tratar pessoalmente. That was necessary to deal on his house. Só ele e Deus. Just himself and God. E é assim que Jesus faz. And that's how Jesus do. Ele conhece as suas fraquezas, ele sabe as suas limitações. He knows your weakness, he knows your limitation. Ele não vai te expor ao mundo. He will not expose yourself to the world. Ele vai falar: eu quero tratar pessoalmente, só eu e você, vem aqui. He gonna say, I want to treat you just in person. Isso chama intimidade. That calls intimity. Isso chama relacionamento. This calls relationship. Quando uma pessoa nos ama verdadeiramente, ela se importa conosco. When someone loves us and truly, that person would care about us. E quando aquele homem ele toma essa atitude de expor tudo aquilo que estava magoando ele, So when Zacchaeus took that attitude to show what was hurting him, algo sobrenatural acontece naquela casa. so something supernatural happened in there. E Lucas 19, do 9 ao 10 diz: Luke 19 from 9 to 10 says, Jesus vira para ele e diz: hoje houve salvação nesta casa, Jesus said to him, today salvation has come to this house, pois que também esse é filho de Abraão. because this man too is son of Abraham. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Sabe, Zaqueu não escolheu ter um relacionamento com Deus. Zacchaeus hasn't chose to have a relationship with God. Sabe, Zaqueu ele não buscou chamar a atenção de Jesus, Zacchaeus didn't want to bring his attention, mas Jesus queria o conhecer. but Jesus wanted to know him. Jesus já o conhecia. Jesus already knew him. Jesus já sabia quem era Zaqueu. Jesus knew who Zacchaeus was. Jesus sabia que se transformasse a vida daquele homem, seria algo sobrenatural no meio daquela multidão. Jesus knew that if he transformed his life, it would be supernatural thing in the middle of the multitude. Porque de todos ele era o mais improvável. Because all among the others, he was the improbable one. De todos, aquele homem era o único que não poderia ser liberto por Jesus. All among those men there, he would be the only one that could be delivered from God. E como eu disse, nós não sabemos as feridas que foram fechadas. And as I said, we don't know all the wound that was healed. Nós não sabemos aquilo que Jesus tratou pessoalmente com Zaqueu. We don't know exactly what Jesus dealt with Zacchaeus. Mas o que nós sabemos é que houve transformação e salvação naquela But what casa. we know that there was transformation. Ele não alcançou somente salvação para ele, mas sim para a casa dele. He didn't reach only salvation for himself. He brought to his house. A Bíblia não disse: você será salvo. The Bible doesn't say you be saved. A Bíblia diz que houve salvação para aquela casa. Bible said there was salvation for this house. Quando o mundo dizer que você é improvável, que você não vai dar certo, When the word says that you're not capable, that won't work for you, que você não vai conseguir, que você já está perdido, that you not get it, you already lost. que você não tem mais jeito, There is no way for you. lembre-se que Deus está no trono dizendo: Remember, God is sitting on the throne and saying, você é meu, you are mine. eu te escolhi, I chose you. eu te chamei, I called you. eu vou fazer a sua improbabilidade se tornar probabilidade, I will make the impossible be possible. eu vou fazer o impossível transformar em realidade, I will make the impossible be true in your life. e além de salvar a você, eu vou salvar a sua casa.
And I would save you and your house. E eu vou te curar. And I will heal you. E eu vou transformar na sua vida para que você seja exemplo entre And as I will multidões. transform your life to be an example in the multitude. Hoje estou aqui. Today I'm here. Para muitos isso não poderia acontecer. To many out there that would not be possible. Até mesmo para mim. Even for me, Isso não era possível acontecer. that wasn't possible to happen. Mas Deus me escolheu. But God chose me. Deus me escolheu assim como Ele escolheu Zaqueu. God chose me as He chose Zacchaeus. E Deus, Ele te escolheu também. And God has chosen you. Eu não sei qual é o seu problema. I don't know what is your problem. Eu não sei o que você está passando. I don't know what you are going through. Se coloca de pé. Just stand up, please. Eu não sei o que o mundo está dizendo para você. I don't know what the word is saying to you. Eu não sei quais são as suas preocupações, as suas vidas. I don't know what it was your worries, your moment. Talvez você chegue aqui hoje e você não quer expor os seus problemas. Maybe you arrived here today and you don't want to expose your problems. E mesmo se você vier até nós e falar, olha, eu estou passando por isso ou por aquilo, And even if you come to us and say, I'm going through this or that, nós podemos orar por você, mas nós não podemos resolver o seu problema. we would be able to pray for you, but we're not able to sort your problem. Porém, existe alguém chamado Jesus, But there is someone called Jesus, o único que te conhece, the only one that know you, o único que te escolheu desde o ventre da sua mãe, the only one that chose you since your mother womb, aquele que pode todas as coisas. the one that can do anything. E ele disse, você se confessar a mim, And he said, if you confess yourself, se você deixar todas as coisas de lado e vir só a mim, if you put everything aside and come to me, eu posso fazer a sua vida algo novo. I can do in your life something new. Existe um versículo que eu gosto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, There's a verse that I like in the 1 Corinthians 17. que diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo And it says, God has chose the craziest things in the world para confundir as sábias. to confuse the wise. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo And God has chosen the weak things in this world para confundir as fortes. to confuse the stronger. Jesus, ele te escolheu. God chose you. Mesmo você sendo doido, Even if you are crazy, ele vai te usar para transformar. He's gonna use you to transform you. Mesmo você sendo fraco. Even if you are weak. Ah, Jesus, mas eu não consigo. Oh Jesus, but I am not able. Eu não sei falar da sua palavra. I don't know talking about your word. Deus vai te capacitar. God will make you Eu não able. sei glorificar o seu nome através da minha vida. I don't know how to glorify your name through my life. Eu sou mentiroso. I am a liar. Eu olho para as pessoas só querendo buscar algo em troca. I look to the others just want to receive something back. Eu venho para a igreja somente quando eu preciso de algo. I just come to the church when I need something. E quando eu alcanço, eu abandono a igreja. And when I reach that, I just leave it behind. Eu não consigo ser fiel a ti. I can't be faithful to you. Mas Jesus está dizendo, hoje eu te faço fiel. But Jesus saying to you, today I make you faithful. Jesus hoje ele está aumentando a sua fé. Jesus is saying, I'm increasing your faith. Assim como foi ministrado a hora que nós chegamos, As I was preaching when we arrived here, que o poder de Deus ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. that His power would make it even better in our weakness. Eu creio que Deus falou com você desde os louvores até agora. I believe that God talked to you since the worship. Feche seus olhos, vamos orar. Close your eyes, let's pray.